E falando assim de diferenças, do predial, né, pro residencial, né, pro convencional, vamos falar assim, sei lá, pra casa. Quais são as principais diferenças deles, tanto em processo criativo quanto em base de projeto, né, assim, todos eles? Eu costumo fazer uma analogia, né, como toda profissão tem segmentos, né? Aí eu faço analogia da medicina, porque todo mundo, pelo menos no médico, passou e sabe como é. Então, um oftalmo, ele não vai fazer ortopedia, não é? Então, na arquitetura, a mesma coisa. O cara de residência tem as suas particularidades, comercial, totalmente diferente. Predial é outra especialidade do segmento. O que diferencia, nitidamente, é o volume de normas e legislações que existem, que são as principais diretrizes que vão direcionar o negócio. Então, primeiro de tudo, tem que ter conhecimento. Lógico que ninguém sabe tudo, mas tem que estar em constante estudo. E como é um muito grande, né? É muito volumoso, muito trabalho, tem que ter equipe para cada disciplina muito bem definido, pessoas que entendem cada um do seu quadrado, para depois jogar lá para a compatibilização e chegar no determinante. Né? Você perguntou também do criativo, né? Então, o processo criativo, ele não é na arquitetura não é ciência exata, né? Existem métodos que você aprende e métodos que você desenvolve, mas pro predial, antes de mais nada, você tem que conhecer muito bem quais que são as normas, quais que são as legislações, e aí depois vem aí as de desempenho que surgiu para amarrar cada vez mais, e cada vez mais está surgindo mais normas, porque o mercado já abriu o olho, já está mais educado, né? Já tem... Você não pode... Já rolou muita bucha no mercado. Muito processo, né? Então, todo mundo... As construtoras estão tendo que se explorar até aquela questão da caixa econômica, né? Passou a cobrar que esteja dentro da norma, meu amigo. Você receber meu dinheiro, você tem que estar dentro da norma. A gente quer o mínimo, vai. O mínimo, exatamente. Que bom. Só que antigamente era assim, né? Tipo, ninguém tá me obrigando. Ninguém tá olhando. Gastar com isso. Então, antigamente era mais rude, né? Uhum. Então, hoje em dia, você não tem como fugir, meu amigo. Você tem que se preparar, não vai dar pra fazer na coxa, senão você vai ser cobrado. De algum lado, você vai tomar na cabeça, né? Se não for hoje, vai ser amanhã. Até teve um case que foi da Naturgy, né? Tipo, o projeto já estava na reta final de conclusão, mudou a norma de gás. E aí, a gente vai mantendo o direito adquirido e não adequar? Ou vamos adequar com o avião decolando? Melhor Precisa adequar. Adequar. Segurança, né? E aí? Lugar. Só que daí ainda mais isso, né? Ainda Porque mais segurança, né? Gás. Total. Só que, por exemplo, você tem um planejamento lá, 2 anos para acabar o ciclo de projeto aí. E aí, no meio, atrasou 6 meses. Porque tem que mudar tudo. Muda tudo. Daí tem que tomar um cuidado de você ter que fazer os ajustes para atender essa nova norma que não estava prevista na concepção, de forma também que você não altere o produto. E aí tem um lance que corrigir, refazer, a probabilidade trabalho. A probabilidade de erro é muito maior do que você fazer do zero. Porque você tá, vamos inventar, né? Corrigindo daqui para cá. Você tem que olhar pra trás também, né? Mas daí, em alguma prancha, faltou corrigir esse... Né? Não é? É complicado, cara. É por isso que o BIM resolve a nossa vida, né? Mas assim, falando de CAD, que era um pouquinho aí atrás do que vocês usavam, cara, é uma desgraça. Você esquece uma prancha, lascou o rolê inteiro. Aí pro arquitetônico, é muito pior. Pra compatibilização também, né? Sim. Gente, é uma todo loucura. Mundo. Aí falando de software, né? Porque, por exemplo, hoje em dia os engenheiros já foram os primeiros que partiram para isso, né? Você pega lá o pessoal de estrutura, foi, acho que a primeira galera do mercado que assumiu o BIM com tranquilidade. Abraçou o BIM, né? Abraçou o BIM. Tudo bem que vamos dizer que é menos coisa para se fazer, né? Porque no arquitetônico a gente fazia também, faz a planta de layout, planta de forro. No começo a gente fazia a sugestão de frigorígenas, paginação de revestimento de bancada. Cada um é uma prancha, cada um é um projeto.
Cada um é um desenho. E ele precisa estar compatível com ele mesmo. Vamos mexer essa parede aqui 15 centímetros? Aí você tem que mexer na planta tipo, daí tem o térreo tipo, cobertura de planta tipo, e depois térreo tipo, cobertura de prestação. De arquitetônico, de não sei o que. De fogo. É a parte civil, Gente, depois é uma detalhamentos, né? Então o AutoCAD é quase que desumano. É desumano. No predial. Vamos revisar isso daqui. Você falou... acho que eu vou chorar agora. Nossa, Não, ele falou, eu já tava dormindo. Meu, pelo amor de Deus, Nossa. é uma loucura. Prefeitura, é. Assim, eu tô ainda no sofrimento do BIM, mas janeiro eu preciso dar uma mergulhada nele de cabeça. E não é fácil migrar de software, na verdade, você sair tem que ter de zona material de humano para começar a conversa. Sair de zona de conforto não é legal, não é fácil, não... A gente tentou agora em agosto, a gente falou, dá uma parada aqui que não vai dar em final de ano, tá todo mundo louco, e aí começa a engavetar um projeto no outro, atrapalhar a dinâmica e tal. Sim. Mas, cara, janeiro a gente não tem essa conversa mais. E acho que é importante a gente ter consciência de que o BIM... muitas vezes as pessoas têm aquela ideia de que o BIM, ele é software. O BIM não é só software. Metodologia. Né? O BIM é uma metodologia, é uma ferramenta que você precisa utilizar, né? Para melhorar o seu processo de gestão. E usar na totalidade. Pensar como ferramenta. Porque não dá pra e usar não o como BIM software. Se você não desenha bem, você não sabe bem como funciona o seu processo de gestão do projeto e obra, enfim, como você vai construir, como você vai fazer tudo aquilo acontecer, o BIM ele não vai resolver o seu problema. Né? Então, você tem que pensar no processo. E aí, voltando até para a questão do desafio das vertentes de construção residencial unifamiliar para o multifamiliar, né, que são os prédios, o BIM traz para a gente também essa melhoria para evitar retrabalhos, porque o multifamiliar ele tem uns desafios de você pensar no todo, né? É uma coisa grandiosa, uma construção grandiosa. Se você projeta uma coisinha a mais, você tá multiplicando isso para 200 unidades, então tem um impacto muito grande. E pensar também na questão do usuário final. Porque quando você está projetando uma casa, você está pensando que uma única família vai morar ali, e às vezes coisas particulares você não vai sofrer, mas quando você está projetando a parte de um prédio, você tem que providenciar que aquelas várias famílias que vão habitar ali, elas vão se cruzar no meio do caminho, né? Então, você tem que pensar, por exemplo, numa rota de fuga, né? Como que, em caso de um incêndio, como que as pessoas vão sair com segurança? Como que a questão estrutural desse prédio, que é muito mais perigosa, é uma gestão de risco muito maior, né? A questão de instalações, porque o volume de instalações hidráulicas, elétricas, é grandioso, a compatibilidade disso, o risco disso se confrontar é muito grande. Bombeiro, então essa questão de segurança contra incêndio, ventilações, o gás que você mencionou, então assim... É muita coisa. A questão de desenvolvimento de fachada. Desenvolvimento de fachada, o gás ele vai entrar muito para um predial, porque, por exemplo, para uma casa, você tem um ponto de fogão, enfim, as ventilações, às vezes ali você consegue adequar. Um predial... Se você tem um aquecedor, se você tem o volume daquele ambiente versus a carga de calorias que aquele equipamento vai te proporcionar de gás, tem uma relação para você providenciar as ventilações. Então, de repente, você tem um fogão que ele vai direcionar a sua ventilação para a fachada, você vai comprometer a fachada, né? Compromete a fachada. De você ter uma ventilação permanente, exaustão, eliminação do CO2, né? De gás, da combustão desses equipamentos. Então, tem toda uma preocupação que, às vezes, a gente não para pensar que é essencial. Né? Num prédio, você precisa pensar, porque não é só uma única residência. Você tá... a questão da compartimentação vertical, por exemplo. A gente não pensa numa residência, mas quando são várias, se uma residência pega fogo, você tem que se preocupar com a outra. Daí tem norma, né? Daí, por exemplo, então, que altura que esse chapéuzinho aqui tá do pavimento do próximo. É uma simultaneidade de moradores ali naquele mesmo... prédio, né? Então, todos estão convivendo ao mesmo tempo. E a segurança deles, de um, tem que garantir a do outro. Você não pode, por exemplo, ligar uma churrasqueira, enfim, que seja, a fumaça que vai adentrar no apartamento de cima. Então, tem toda uma preocupação de ventilações e questões que a gente não
para pensar tanto. Deveria, mas nem tanto num residencial unifamiliar. O residencial não tem uma churrasqueira em cima, né? Ele tem uma. É você com você mesmo, né? Tchau, não, fui. e outra. E ainda assim a galera faz errado, né? Vai, ainda assim, volta a fumaça. É o morador com ele mesmo. Pra 4 pessoas saírem do fogo, não vai ter um primeiro vizinho que vai estar reclamando. O vizinho é do lado. E às vezes tem uma distância ali que você... Obrigatória. Você não escuta o seu vizinho. O predial, por exemplo, questões acústicas. No residencial unifamiliar, talvez você não se preocupe tanto com isso. Mas no predial, você não pode ficar batendo, pisando no seu apartamento. Seu vizinho de baixo vai escutar. Ah, mas tem muito prédio que tá assim, hein? Então, a norma de desempenho, ela não te dá essa questão de necessariamente do não escutar o meu vizinho. Mas o quanto? Mas o desempenho, ele tá relacionado... Tem apartamento que você escuta o cachorrinho andar, tipo a patinha do cachorro, gente. Você escuta que a pessoa está conversando, mas ela tem que ser... Você não pode identificar qual é a conversa, digamos assim. Então, é uma questão de desempenho mínimo. Se você comprar até um apartamento de incentivo financeiro, né? As questões de classe econômica, né? O Minha Casa Minha Vida, que a gente tem... tem um mínimo que ele tem que atender. E é dessa régua pra cima. Tá. Então, antigamente, quando a gente não tinha, por exemplo, a norma de desempenho... Nem olhava. Só vai. Faz o mínimo, uma lajezinha. Qual é o mínimo da laje? A casquinha, vambora. Uma casquinha. E hoje você tem essa preocupação com o seu vizinho, que assim, ele vai te escutar. Aí até questão de produto, mas ele né, não Larissa? vai ouvir. Você tem que ter uma privacidade. Você ouve que seu vizinho tá ali, mas você não tá escutando a conversa dele. Você tem uma preocupação de... Se você tem uma academia no prédio e a pessoa tá correndo na esteira ou tem uma música, aquele ruído de impacto que a pessoa tá pisando na esteira, ela reverbera para toda a estrutura do prédio, pode chegar até o 6º pavimento. Que loucura. Então tem toda uma questão de você acomodar isso mecanicamente na estrutura para que esse ruído não chegue na unidade. Tem toda uma preocupação em relação ao usuário, a vários usuários ao mesmo tempo, que às vezes a gente não precisa, não tem numa residência unifamiliar, né? Se você gostou desse corte do podcast e quer continuar nos incentivando a trazer episódios novos por aqui, curta e se inscreva no canal. Isso é muito importante para nós. E se você quiser comentar a respeito desse tema, desse vídeo, ou até sugerir temas novos, convidados novos para a gente trazer aqui, coloque nos comentários. Eu mesmo vou te responder. Um grande abraço. Tchau.